noite, irmãos. Vamos falar aí, que está na casa do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos juntos, é bom estarmos na casa do Senhor, podemos nos apresentar diante de Deus. Somos gratos pelo que Deus tem feito por nós, e que Deus possa fazer através de nós também, que possamos ser úteis. Então, vamos escutar o nosso Deus nessa noite. Vamos iniciar a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 9. Nós vamos ler o versículo 26 e 27. 1 Coríntios 9, versículo 26 e 27. Nós, Deus permitindo, vamos avançar um pouco mais no estudo da palavra, de 1 Coríntios. Então, coloque nessa coração somente para estudar a palavra, para que Deus possa, agir nas nossas vidas, nos dar bom entendimento. Então, assim que os irmãos puderem, vamos colocar em pé, fazendo a leitura do texto sagrado. 1 Coríntios 9, versículo 26. Diz assim: Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combate, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pegando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, vamos orar e dar bênçãos sobre o culto dessa noite. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de podermos nos apresentar diante do Senhor. Agradecemos a Deus por esse privilégio que o Senhor nos dá, através dos méritos de Cristo. Então, nos colocamos aqui, a Deus, contritos, porque somos pecadores miseráveis, mas também, a Deus, somos gratos, porque somos agora filhos do Senhor, e queremos, Pai, nos apresentar diante do Senhor através deste culto. Receba nosso louvor, a nossa adoração, nós agradecemos, nós reconhecemos, Pai, o poder do Senhor sobre tudo, todos e sobre tudo. Então, receba, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão, e pedimos, Pai, atenda as nossas orações e nos ensina a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, meus irmãos, ainda quero, você vai chegar, vai nos dirigir no tempo de louvor. Irmãos, tem convitinhos aqui, tá? Para a Escola Bíblica de Férias, que agora é no dia 19 de julho, próximo sábado. Então, se você quer pegar, leve para fazer uma distribuição, para parentes ou crianças do bairro. Aqui no bairro será distribuído, mas se você quiser pegar e levar, na hora da oferta, pode fazer a distribuição, tá bom? De repente aí, Gerson, pede para alguém aí, talvez para meu filho, na hora da oferta, fazer a distribuição. Então vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar. Boa noite, irmãos. É muito bom estar na casa do Senhor, uma quarta-feira, para poder louvar e adorar o seu nome. Um tempo atrás, aí, nós tivemos aqui da escola, mas Deus abençoou, que finalmente finalizou, e agora está aqui com os irmãos para poder louvar e adorar a Deus. Com os irmãos, estamos pelo primeiro vídeo dessa noite, número 412 do Voz do Dia. Deus procura o nosso Senhor para fazer homem bom, fiel, humilde, e ama a sua lei, e não seja poderoso, e não venha de filha. Deus procura o nosso Senhor para fazer
Amém? Mas fala que Deus procura um pastorzinho e tem que amar a lei dele. Como vemos no domingo à noite, na pregação do pastor do trabalho cristão, devemos sempre amar a lei do Senhor para que ele possa chamar a gente para trabalhar na pessoa da Senhor. A gente, meu irmão, vamos escutar o próximo hino, número 246, à frente, dois caminhos.
Meu irmão, vamos dividir, né, para a momento da oração. As mulheres no fundo, as homens aqui em cima, João da esquerda e as crianças lá no fundo. Lembrando, né? Vamos tentar ser mais objetivos possíveis. Tá? Então, vamos fazer a divisão, né? Vamos orar uns com os outros.
vamos passar um momento de estudo da palavra, vamos, né? A gente pegou um tempo de oração, e graças a Deus por cantarmos, por podermos orarmos pelos outros e agora também, né? Tempo para estudar a palavra do Senhor. Então, o título que foi colocado, né? Eu acho que eu coloquei, né? Falar santidade, né? Primeira aos Coríntios, né? Então, nós passamos, irmãos, né, já alguns capítulos e já estamos avançando no estudo. Só lembrando aí, então, o assunto que nós vamos tratar hoje, irmãos, tem a ver com os primeiros capítulos também. Por quê? Lembrando que a igreja de Corinto estava numa divisão. Então, tinha alguns irmãos ali que estavam montando quase que partidos, né, dentro da igreja. Então, tinha um grupo que gostava de um jeito, de outro. Então, a unidade da fé não estava correta. Então, tinha um erro aí com respeito aos ministérios, com respeito a como Deus usa, né? Então, são pessoas diferentes fazendo a obra do Senhor. Né? Temos que entender isso, que Deus usa pessoas diferentes para um só propósito. Assim como os apóstolos eram duas diferentes, mas o propósito de alcançar a igreja. E evidentemente, quando vamos criar a divisão, há também desordem na igreja. Então, a igreja estava com problemas internos relacionados até mesmo ao mau uso do sexo. Né? Então, era uma desordem total na igreja. Não só nessa questão, mas os irmãos estavam brigando com os irmãos, até indo nos juízes, né? Para resolver coisas que a própria igreja poderia resolver. Mas observe, né, que a questão da imoralidade era um problema. Né? Então, capítulo 7, Deus manda Paulo já começar assim, né? Ora, quanto às coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse mulher. Ou seja, já está dizendo, por tantos problemas e tantos pecados, bom seria que não tivesse isso. Né? Então já começa a trazer essa questão. Aí justamente traz aqui algumas informações sobre pessoas, tanto casadas quanto solteiras, que podem e devem servir ao Senhor da maneira que Deus preparou para cada um. Né? Se é casado, se é solteiro, mas o que deve haver, o que não deve haver, aliás, é a imoralidade nessa parte. Tem que haver, né, padrões corretos bíblicos, né, casamento, isso é o que Deus já predeterminou. Então, dentro das dificuldades da igreja, no capítulo 7, amor e conhecimento. Né? Então, no versículo 8, capítulo 8, perdão, nós falamos sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, só para lembrar, irmãos, né, a igreja era uma igreja que estava dividida. Então, a igreja tinha um certo partidarismo, que estava com uma imoralidade terrível no seu seio. E aí o que começa, irmãos? Os irmãos se preocupavam mais uns com os outros, né? Estavam com muita dificuldade, a ponto de que ninguém, né, se preocupava com o outro. Então, aqui esse ponto, né, sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, a intenção maior, irmãos, foi mostrar o amor que eu devo ter para com o meu irmão, não permitindo que as minhas atitudes venham a escandalizá-lo. E é basicamente o que nós vamos continuar hoje falando, né, nos próximos capítulos aí, né, no capítulo 9. Então, deixa eu ver aqui. Né? Então, nós estamos aí nas dificuldades da igreja, né, o conselho relativo ao casamento. Nós já falamos sobre isso, né, os problemas dos casamentos e os escritos finais. E chegamos aqui no 8, né, na letra B, perdão, conceitos relativos às coisas sacrificadas aos ídolos. Vimos o princípio. E hoje queremos ver a ilustração dos princípios. Nós apresentamos princípios, agora vamos ver a ilustração do princípio. Então vamos, capítulo 9, né? Aí nós falamos, correto? Né? Eu gosto de lembrar que eu tomei de café da manhã, né? Capítulo 9, vamos lá. Diz assim, versículo 1. Tá? Eu vou parando na leitura, né? Vou fazer algumas observações. Não sou eu apóstolo, não sou o livre, não vi eu a Jesus Cristo, a Senhor nosso,
Não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e servas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Viveu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi que tem no grão, porventura quem deu cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, porque não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos, nesse versículo. Mas só uma pergunta: está frio aí? Desliga o ar lá. Tá não? É sempre o problema para avançar. Né? Tá bom. Né? Dá para aguentar aí? Ok. Então, irmãos, a Bíblia diz aqui, Deus inspirando Paulo, e fala: olha, pessoal, estamos tendo problema porque, evidentemente, começaram acusações com respeito ao apostolado de Paulo. Olha, Paulo não é apóstolo, tanto é que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai defender o seu apostolado. Então já era uma acusação que já estava sendo feita. E Paulo diz: olha, se eu não sou apóstolo para outros, pelo menos para vocês. Se eles não estão nos considerando apóstolos, pelo menos vocês, porque eu trabalhei no meio de vós. A igreja, né, que está reunida aí, teve fruto do trabalho das nossas mãos também. Então, a outra parte aqui, ele começa a falar sobre a questão do sustento, né? Então, ele usa o exemplo dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Lá nós temos os 11, mais Matias, né, que ficou no lugar de Pedro, que tinham a função exclusiva da igreja. Então, eles estavam num período integral, servindo a Deus através da igreja. Então, lá ele menciona aqui, né, os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, então estavam ali na igreja pessoas que estavam sendo sustentadas pela obra da igreja. Agora, aqui a questão, irmãos, pode ser, né, que houve na igreja de Corinto uma certa dificuldade quanto a isso, né, de porventura deixar, né, ou sustentar pessoas que estão na obra do Senhor. E não é algo novo, né, irmãos? Não é algo novo, isso aqui é algo antigo. Mas principalmente na modernidade nós temos muita dificuldade porque mercenários se levantam e acabam assumindo igrejas, estão mais interessados no dinheiro do que em qualquer outra coisa, e realmente, né, são mercenários porque estão interessados no dinheiro. Isso aí acaba contaminando outros. Então, só para dar um exemplo, não vou dizer de onde é, nós tivemos uma igreja, né, que é batista independente do nosso meio, em que o pastor americano trabalhou, a igreja se estabeleceu de uma certa forma na cidade. Aí chega um pastor, né? Esse pastor veio de um movimento pentecostal, mas, né, se converteu e não entendi muito bem a situação, também não procurei saber muitos detalhes, mas esse pastor assumiu a igreja, né? E assim que assumiu a igreja, deu um jeitinho de ir tirando, né? Algumas coisas que o pastor colocou, começou a colocar uma música diferente, né? E
fazer algumas coisas, até que conseguiram, né, irritar bem os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos foram saindo, né, até que, né, ele conseguiu, né, ganhar o templo. Né, ele ganhou o templo. Ganhou o templo, né, e a igreja. Né, então hoje a igreja que tem o mesmo nome ainda, né, não foi tirado não, mas tem culto de libertação, tem culto de línguas, línguas eu não tinha certeza, mas tem alguns pontos estranhos. Né? Mas é tão interessante, irmãos, que um dos fatores foi a questão de ser considerado mercenário. Os irmãos mais velhos saíram dali, tiveram dificuldade por causa da conduta daquele pastor. Então, esses irmãos começaram outra igreja. E tem um pastor muito sério agora. Estão indo bem. Mas aqueles irmãos mais velhos, alguns ficam com medo. Qualquer coisa que o pastor faz, ele já levanta as antenas. Né? Mas o pastor é um homem muito sério mesmo. Mas os irmãos já ficam. E já acabou sofrendo acusações já de ser mercenário. Não é porque a igreja nem paga sustento para ele. Como será mercenário se nem tem sustento? Né? É só porque ele tem uma agenda de custo e paga um aluguel muito alto. Né? Então foi acusado por causa disso. Mas talvez tenha surgido uma acusação a respeito de Paulo aqui, né? Mas Paulo nem recebia nada daquele povo. Nada. Então ele está perguntando: quem é que vai para a guerra e vai às suas próprias custas? Né? Então Davi está aí no tiro de guerra, o exército fornece fardo, fornece, bota, aquela roupa de frio, a gandola e tudo. Então, o exército fornece. E o alimento? O alimento é a prefeitura. Né? Porque aqui não é o exército. Mas se vai para a guerra, né, o exército fornece tudo, porque a pessoa não vai para a guerra se não for assim. Então, Paulo faz uso aqui da lei de Moisés, irmãos, para falar: olha, não ata a boca do boi, que debulha o grão, porque ele precisa comer. Ele tem que comer. Porque ele é participante daquilo. Aquele que planta quer participar daquilo que plantou. Então, inspirado por Deus, ele diz: olha, semeamos coisas espirituais, será que é muito recolher coisas carnais? Ou coisas, relacionadas a essa terra? Então não é, irmãos, errado. Tem igrejas que dizem que é errado o sustento ministerial. Por esse texto aqui, irmãos, derruba qualquer argumento. Mas vai dizer assim: não, mas Paulo disse assim, ó, né? Versículo 3: se outros participam desse poder sobre vós, por que não é justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aqui, irmãos, está o segredo. Paulo pergunta: eu não tenho direito de levar uma esposa crente? Barnabé não tem direito de levar uma esposa crente? Mas por que eles não levaram? Para não pôr impedimento ao Evangelho. O assunto anterior não foi: se eu comer carne vai escandalizar o irmão, deixar ele de comer carne. Observe que Paulo, no versículo 12, chama justamente de direito. E mais justamente nós. Mas observe que Paulo e Barnabé não colocaram isso, lembrando que eram homens sozinhos. Não estavam levando mulheres. Bem mais fácil manter, né, sendo sozinho do que dois. Mas vamos continuar aqui, depois nós vamos aplicar mais essa ilustração dos princípios aqui. Versículo 3. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão juntos ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque é melhor me for morrer do que alguém fazer vão esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e é de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho.
porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para judeus, para ganhar judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Deixa eu pausar aqui no vídeo. Então, justamente, irmãos, o detalhe é bem claro a questão dos que trabalham para o Evangelho e vivem o Evangelho, versículo 14. Porém, como Paulo disse, eu fiz algumas coisas para ganhar pessoas que eram necessárias para o Evangelho. Até porque, imagine, irmãos, se um missionário, né, como nós temos o pastor Leonilson que gravava, está em Delta, agora liberado, como é que ele conseguiria fazer o trabalho, né, com certa presteza, se não estivesse uma certa liberdade para fazer? Né? Então, basicamente, quem levantou o tempo foi o pastor Leonilson, né? Com a sua liberalidade de trabalho, né? Estava livre, né, de ter que correr atrás para sustentar a sua família, teve capacidade de, né, a parte de alvenaria, basicamente fez quase tudo sozinho, né? Então, nós ajudamos ali alguns dias, teve alguns outros que fizeram, né? Mas, basicamente, poderia ser colocado na conta dele por ter levantado aquele tempo sozinho. Né? E se a igreja tivesse que pagar, também ficaria muito difícil, né? Então, evidentemente, né, Paulo está falando aqui, olha, pela consciência do outro, e para alcançar o outro, eu abri mão de algumas coisas. Então, está relacionado ao capítulo anterior também. Né? Então, o versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar algum. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, mais uma pausa. Observe, né? Paulo, inspirado aqui, está dizendo, irmãos, eu estou fazendo o possível para alcançar almas. Tem pessoas que pegam esse texto aqui e dizem, então vamos usar o rock para ganhar os roqueiros, o funk para ganhar os funkeiros. Ou seja, né, o Evangelho, irmãos, ele não precisa, né, de maquiagem. O Evangelho, ele puro, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pregação do Evangelho não precisa, né, de subterfúgios para transformar vidas. Para alcançar o roqueiro, o Evangelho pregado vai alcançar o coração de qualquer um. Não precisa de maquiagem. Então, por exemplo, nós vamos na praça aí, né, vamos nos pintar de palhaços, né, para chamar a atenção para pregar o Evangelho. Bom, né, se a cruz de Cristo não for suficiente para alcançar a atenção dos perdidos, nada mais será. Nada mais será. Então, a igreja se preocupa em fazer programações diferentes para alcançar pessoas, né? E eu falo, né, muitas vezes programações mundanas. Programações mundanas chamam quem? Mundanos. Aí os mundanos vêm para a igreja. A igreja tem que ficar fazendo programação mundana para manter os mundanos dentro da igreja. Né? Então, temos que ter uma certa sensibilidade quanto a isso, irmãos, né? Que o Evangelho é suficiente para a salvação da alma dos homens. Porém, o que nós devemos fazer, irmãos? Paulo, inspirado por Deus, fala que pessoas correm no estádio para ganhar um prêmio, não é? Mas é só um que leva. Então, faça do Evangelho, ou faça a participação sua no Evangelho ser tão desejada e tão bem feita por você, que você alcance o prêmio. Então já que a cruz de Cristo é suficiente, então ela que se vive, né? Então o Evangelho que se vive, não, né? Aí nós temos materiais, temos métodos, não é por falta disso. E nem é errado termos métodos de evangelismo. Então temos materiais, temos ganho por tem tantos materiais para o evangelismo que podem e devem ser usados. Irmãos que carinhosamente, né, nos Estados Unidos, e
talvez em outros lugares, mas eu não conheço, né? Que mandam materiais para cá, livros, bíblias, gratuitamente, para que a gente possa alcançar pessoas através do Evangelho. Então, o que Deus está falando aqui conosco é: vamos fazer, né, do Evangelho sem colocar impedimentos para ele. Ou que porventura nós sejamos usados pelo inimigo para afastar pessoas do Evangelho. Então é triste dizer isso, mas tem pessoas que têm parentes que não se convertem. Sabe por quê? Porque tem parente que é crente. Falei, eu não quero nem ouvir o Evangelho, porque aquela pessoa vai para a igreja você igual a ele. Não, fica aqui mesmo. Né? Fica aqui mesmo. Às vezes está até enganado em outras igrejas, sendo levados para o inferno, não vou, por causa deles, né? Ou dele, ou dela, né? Mas irmãos, não coloquemos um impedimento do Evangelho. Que as pessoas possam, eu sei que é difícil, né? Agradar com a gente. É difícil, eles vão levantar acusações, mentiras, né? Acusações falsas. Quando é assim, a Bíblia chama de isso glorifica a Deus, né? As pessoas levantam mentiras sobre nós, isso glorifica a Deus. Eu estou dizendo sobre pessoas que é verdadeiro, né? Ela tem um mau testemunho tão grande, mas tão grande que as pessoas não querem. Falam, não, essa pessoa um mau caráter. É tão mau caráter que não dá. Não é possível que essa pessoa aí fala que é filho de Deus. Não, se você é filho de Deus, eu sou mais que filho de Deus. Eu não tenho entendimento sobre a questão das obras. Por exemplo, nesse caso, é claro que nós vamos ser acusados falsamente. Quanto a isso, não se preocupe, tá? Então, só continue fazendo o que Deus manda na direção do Evangelho. Então, só vamos ler no versículo 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar o corruptível, nossa, também uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa certa, assim como bato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então o que posso dizer, irmãos? Estou santificando a minha vida. Santificando a minha vida, não estou colocando impedimento algum ao Evangelho. Se tem alguma coisa que vai colocar impedimento, eu deixo de lado, para que o Evangelho possa avançar um pouco mais adiante. Né? Então ele é inspirado a usar aqueles que vão para a luta, né? Faz exercício, come certas coisas, se prepara fisicamente, para ganhar uma coroa que vai enferrujar, vai acabar, vai ficar aqui. Então, não. Eu não vou, né, ficar como se estivesse batendo no ar, né, correndo em vão. Eu vou fazer o possível para subjugar o meu corpo, para que o Evangelho possa avançar e possa alcançar almas. Isso, irmãos, é amor ao próximo, né? Assim como no capítulo 8, né? Se a comida escandaliza o meu irmão, né? Nunca mais comerei carne, né? Para que o meu irmão não se escandalize. Então, segue ainda, irmãos, esse princípio, né? Que é o amor ao irmão. Deixa eu ver se dá para a gente avançar um pouquinho mais. A advertência e a aplicação aos Coríntios, vai até o versículo 1 do capítulo 11, mas talvez dá para a gente chegar até o 13 aqui, porque tem uma subdivisão aqui, né? Talvez até o 13. Então, versículo 1, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram na mesma comida espiritual, beberam todos na mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não os façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não foram forniqueiros, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor.
Ora, todas essas coisas me sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são, perdão, escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, e não nos deixará tentar acima do que podeis, antes uma tentação, para também o escape para que possais suportar. Vamos aqui a relação da nação de Israel saindo do Egito e andando pelo deserto. Então, observe, várias vezes o povo de Deus ali, aquele ajuntamento que estava no deserto, começaram a se virar as costas para Deus e para que a palavra de Deus ensinava. Então eles começaram, irmãos, a fazer coisas que não convinham. Então por que Deus ainda está advertindo aqui, fazendo essa aplicação aos irmãos da igreja de Corinto? Olha, vocês têm divisão, vocês estão com problemas aí relacionados à imoralidade, vocês estão levando a demanda uns contra os outros, vocês não estão preocupados com a consciência do irmão fraco, vocês não estão preocupados em colocar impedimentos ao evangelho. A vida de vocês estão sujas, vocês estão impedindo o evangelho. E aqui agora coloca, olha, só lembrando vocês, quantas pessoas morreram lá no deserto por castigo de Deus. Então, só lembrando os irmãos, a serpente, foi lá, aquela vez, os de Corá, Coré, que a terra se abriu, pestes por causa da murmuração. E aqui, irmãos, Paulo faz menção aqui, eu não anotei no papel, mas eu acho que ainda consigo levar de cabeça, acho que é Números 29, 5. Se alguém puder abrir lá em Números 29, 5, os filhos de Israel começaram a se envolverem com as filhas dos moabitas, eles começaram a se prostituírem com elas, ou adulterar com elas, conforme a palavra no grego, o mau uso do século, porém, não tiveram relacionamentos fora do padrão divino com aquelas mulheres. E veio pestilência, até o texto aqui, no versículo 8. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram no dia 23.000. 29,5, é isso? Quem está lá, lê aí, deixa eu ver se é esse texto. 29,5. E um bote para espiar o pecado. Não. Não é esse não. 25 não pode. Hã? Capítulo 25? O que está falando aí? Eles morreram naquela praga, foram 24.000. Ok, tá bom. Então era 25,9, né? Ok. Então, eu não marquei, eu já sabia que poderia dar errado. Mas aí, e agora tem a ver na Bíblia. Aqui, Paulo falou 23.000, lá falou 24.000. E agora? Como é que vai fazer, irmãos? Achamos um erro na Bíblia? Uma contradição? Será que foi 24.000 certinho mesmo? 24.000, acho que foi nem 24.001, nem 24.002, nem 24.003. Será que foi 23.000 certinho? 23.2.3.000. Bom, naturalmente nós temos a tendência de arredondar, não é? Isso é natural, na Bíblia nós vemos isso. Quando fala assim, reuniu como os 12. E às vezes você vai contar, não estavam os 12, estava só Pedro e Tiago. Vai perguntar os 12, então tem que estar os 12. Quando Jesus apareceu no meio dos 12, quem não estava lá? Tomé não estava. E cadê Judas? Não estava também. Deixa se enforcar já. Então era 10. Então, irmãos, é questão aqui de conhecimento nosso. A Bíblia foi 24.000 certinho, 23.000 certinho? Provavelmente não.
Então, poderíamos ter uma variação de quase 24, você arredonda para 24, não chegou a 24, você põe 23, né? Então fica aí nesse. Só que é muita gente, hein? Quantos habitantes tem aqui em Gravado? 30 aí? 35? 35? Vamos pôr 35? Tá? Irmãos, já quase que a cidade toda aí, numa vezada só, hein? 20? Delta, os irmãos sabem quanto é menor, né? Quantas pessoas tem Delta? Ninguém sabe? Ninguém sabe, não, né? Aproximado? Não, tudo bem. Mas digamos que a cidade de Delta, por exemplo, é uma cidade inteirinha. Todo mundo morreu, né? Então, o que está falando aqui, irmãos? É justamente essa questão de que Deus não se agradou deles. Versículo 5. Mas Deus não se agradou na maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Versículo 8, né? Quando eles fornicaram, versículo 9. Não tentando a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Pelas serpentes, muitos morreram ali. Versículo 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Tá? Então, várias pestes, né, foram enviadas. Né? Eu acho que a cena mais clássica é a terra se abrindo. Né? Engolindo tudo. Engoliu, fechou. Pronto. Né? Abriu e fechou, acabou o problema. Né? Então, a advertência, irmãos, vem aqui no versículo 12, né? Aquele, pois, que cuida está de pé, olhem, não caia, né? Irmãos, nós, nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer esse espiritual e que não vou cair nisso, hein? Né? Falemos com tremor e temor, consagrando as nossas vidas. Nunca se esqueça, irmãos, que Deus tem a mão pesada, né? Quando ela vem, ela vem. Tá? Então, versículo 13, né, que é fantástico. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes da tentação dará também o escape para que possais suportar. Irmão, você está em pé, cuide que não caia. Não bata no peito achando que você é super poderoso, não. Mas também não vá por do lado. Ô, pastor, a tentação é muito difícil, não dá para vencer, né? E aí, tá vendo, pastor? Você está em pé, olha, não cai. Aí, tá vendo, pastor? Não, o texto é justamente para dizer isso. Não diga isso jamais. Porque nós cometemos pecado porque nós queremos. Não tem nada, nenhum tipo de tentação que nós não podemos resistir. Toda tentação é resistível, toda. Se nós caímos é porque nós queremos. Então, não tem tentação que venha acima do que nós podemos suportar. E quando fala aqui, irmãos, então é a questão do pecado mesmo, tá? Não é tentação a respeito de como provação e tentação uma palavra só, né? Também no grego, então acaba ficando essa interpretação. Então, a tentação que vem sobre nós, ela nunca será maior do que a capacidade que nós temos de escapar dela, porque Deus nos dará o escape dela, assim como Jesus, sendo tentado, não pecou, nós também temos a mesma capacidade. Né? Então, cuide, né? Quando está em pé, não caia. Né? Mas também não deixe, né, que a tentação vire desculpa para fazer coisas erradas. Então, lembrando, nós não vamos colocar impedimentos ao Evangelho, cuidemos do nosso testemunho. Tá? Cuide do seu testemunho, coloque a sua vida, né, no altar. Na semana que vem a gente continua no capítulo, né, e vai falar sobre idolatria, né, e aí aplicando esses princípios que foram colocados aqui no início do capítulo também. Né, visto que a nação de Israel também levantou tantos ídolos, né, e nós, e a igreja de Corinto estava deixando se levar, né, por conta dos ídolos, então não vamos irritar ao Senhor. Né, versículo, se não me engano, 22, né, ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele, né, capítulo 10, versículo 22,
vamos irritar o Senhor, não. Né? Não somos mais fortes do que Ele. Então, que Deus nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Então, vamos orar, encerrando esse momento. Senhor, obrigado, Pai, pelo tempo de estudo, por podermos também meditar na palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos fiéis, a vencermos as tentações, a colocarmos as nossas vidas em consagração do Teu altar, que possamos, Deus, olhar os nossos irmãos com carinho, amor, respeito e ajudando uns aos outros. E por favor, Senhor, abençoe que o nosso testemunho possa ser limpo, lapidado, puro, ó Deus, para aqueles que estão perecendo nas trevas, que não coloquemos impedimentos ao Evangelho do Senhor. Nos ajude, nos proteja, nos guia. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Eu oro. Amém. Amém? Então, de Deus. Amém. Ok. Vamos encerrando, irmãos. Amanhã temos aula de música, né? Então, os meninos, alunos, meninas, jovens, né? Aula de música, amanhã temos aula de música. No sábado, né, teremos a EBF aqui às 14 horas. Né? 14 horas. Eu convido as crianças para chegarem aqui. Né? A equipe já está toda organizada, está precisando de pessoas. Então, por favor, né, se você tem disponibilidade, irmão, por favor, tá, peça a sua ajuda, né, mais do que as outras vezes, né, porque nós precisamos, né, estar em outro local dessa vez. Então, peço, né, que os irmãos, por favor, ajudem, até porque nem era para acontecer essa BF agora. Né? Só está acontecendo, né, a BF agora. Uma questão que teve que mudar a data da premiação por causa do aniversário de delas, foi uma data fora do calendário que os pastores estavam programando, e aí meio que está mexendo em todas as coisas para tentar dar certo. Então, peço, se você pode estar aqui às 14 horas, tá? Fala comigo, a Nayara está organizando, né? Não fala com a irmã Nayara, tá? Só para ela saber se vai ter as pessoas suficientes, né? E organizar melhor. Então, alguns jovens, né, ganharam a premiação, e saiu lá o resultado, né? Alguns jovens da igreja que ganharam a premiação, tem premiação no sábado, né, e se esses, porventura, puderem estar lá, eles estão lá, se puderem ficar aqui, né, poderão ficar aqui também. Eu creio que é justo, né, a premiação, se empenhar, decorando versículos, devocionais, né, estão presentes em todos, louvável, né, este feito. Né? Então, que Deus abençoe a todos. Tá? Então, tem mais algum aviso? E no final do mês tem a EBF lá em Delta, né? Aí os irmãos levar as crianças, né? Então, no último final de semana, quarta, quinta, sexta e sábado. Assim. Bem, irmãos, são aqueles que podem, né? Vamos trazer. Nós tivemos para montarmos uma cesta básica, nós fizemos uma visita ontem, né? Mais é para uma ajuda espiritual, né? Uma ajuda com respeito à dependência química, né? Mas também, né? Manifestou também essa necessidade. Vamos, né, fazer uma cesta básica e, se pudermos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, né, possamos fazer isso também. Tá? Então, se você não pôde trazer hoje, podemos trazer no domingo, né? Eu creio que até domingo teremos uma quantidade significativa de mantimentos. Até eu esperava, né, que tivesse no culto hoje, né? Mas, né, não veio. Olha, né? O diabo começa a mexer os pauzinhos também, né? Então, ontem eu preguei o Evangelho, né? Para fazer uma visita rápida, fiquei 2 horas, né? Mas que Deus alcance o meu coração, né, dessa família, desse lar. Mais um aviso? Não? Então vamos nos colocar em pé e vamos encerrar a oração. Então, uma oração voluntária que sentimos desejo, né, a hora de encerrar.
estejamos todos nós no propósito de revelar ao Senhor, que Sim. vejo que isso esteja preparado para a cada um, nós possamos realmente agradar ao Senhor, meu Pai, tudo que a gente fizer nessa igreja, Pai, que não seja coisas hipócritas, meu Pai, coisas que saem da nossa boca, mas que a gente não pratique, dá para o Senhor bem trabalhar, nosso vida, sabe? As nossas dificuldades, cuide, meu Pai, de cada um. Abençoe, meu Pai, esteja levando o Senhor na nossa casa, abençoe o restante da nossa semana, esteja abençoando o nosso trabalho, Deus, esteja cuidando, meu Pai. Nós estejamos aqui de manhã e de noite também, corações vivos, Pai, intenção final de receber o Senhor de verdade. Sim. Te agradecer por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimento suas